Olá, amigos traders e investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Conde Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar de índice futuro. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre operar swing ou position trade com índice futuro, se vale ou não vale a pena. Então hoje eu vou mostrar para vocês três estratégias que funcionam muito bem para ações e nós vamos fazer o teste dessas estratégias com o índice futuro. São estratégias de trend following, tá? São estratégias seguidoras de tendência e são estratégias para se operar no gráfico diário. Então vamos ver qual foi o resultado no índice futuro. Esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos de backtest com ações, com commodities, com criptomoedas, com vários tipos de ativo. É só você clicar no card que eu vou deixar aqui, você vai ver os outros backtests com várias outras estratégias. Tem dezenas de estratégias lá. Então, se você se interessa com operações do tipo swing ou position trade, é só clicar lá que tem um arsenal bem grande ali de estratégias para você operar, beleza? E não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Bom, eu separei três estratégias que eu gosto muito, tá? E eu vou pegar essas estratégias, elas funcionam muito bem, todas as três funcionam muito bem com ações, estão aí entre as minhas favoritas, e nós vamos fazer o teste dessas estratégias com o índice futuro. Nós vamos ver qual vai ser o resultado delas operando esse tipo de ativo. A primeira dessas estratégias é o Super Trend. Eu vou mostrar para vocês aqui como ele funciona. Vou deixar um card também aqui no vídeo do backtest dela operando ações. Com ações, ela funciona de forma fantástica, tem resultados absurdamente bons, muito bons mesmo. E aqui vamos ver se ela funciona para índice futuro. Então eu tenho aqui o gráfico do índice, tá? E essa estratégia, o Super Trend, ele é baseado no Stop ATR. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui o Stop ATR, configuração de 10 períodos com desvio de 3. Vou aumentar a espessura da linha para ficar mais nítido. Então eu tenho aqui o Stop ATR. E é bem simples. O que eu faço? Eu espero o candle fechar acima do Stop ATR. Então o Stop ATR ele vai vir para baixo e vai indicar a compra, vai indicar uma tendência de alta. Então no próximo candle eu já entro comprando a abertura do próximo candle. Assim que ele fechar acima do Stop ATR e virar o indicador para baixo, indicando o início de uma tendência de alta, no próximo candle, na abertura dele, eu já entro na ponta compradora, tá? E fico comprado até o dia que o candle fecha abaixo do Stop ATR. No dia que ele fechar abaixo, no dia seguinte eu já saio na abertura, tá? No leilão de abertura, na abertura do pregão, tá? Eu vou operar aqui, eu vou fazer o teste operando apenas na ponta compradora. Bolsa no longo prazo, ela tende a subir, então operações na ponta compradora, no longo prazo, elas costumam ser beneficiadas por causa disso. Então, a gente tem aqui um trade que deu certo, que deu lucro, aqui outro que deu lucro, aqui eu tenho um trade que deu prejuízo, tá? Então, tem uma série de trades aqui. Eu fiz o backtest num período de 10 anos, são 10 anos de operação. A gente pode ver uns períodos que funcionou, que não funcionou muito bem, igual aqui, ó. Várias faixas vermelhas, né, mostrando stops, e outros períodos que foram muito bons. Períodos bem lucrativos aqui, onde a gente só vê os verdinhos, né? Aqui eu tenho todos os trades. Eu considerei entradas de 100 mil reais, é bom dizer isso, sem considerar alavancagem. Eu já vou voltar nesse ponto daqui a pouco, tá? Mas aqui eu não considerei alavancagem, considerei como se eu estivesse entrando com 100 mil de capital em cada trade. E o resultado é essa curva de capital, tá? É uma curva, é uma curva interessante, não é das mais bonitas, porque teve uma queda grande aqui e ficou muitos anos na parte negativa. É um sistema que também não dá tantas entradas, operando um único ativo. Nós tivemos aqui 34 trades apenas ao longo de 10 anos, se operar só um ativo, tá? Que foi o caso. E quando veio o bull market, a gente teve um lucro aqui. Vamos olhar os detalhes aqui dessa estratégia. Em 10 anos de operação, o Super Trend deu 34 operações, 34 entradas, o que totalizou uma rentabilidade de 76%. E é aqui que eu vou fazer a observação da alavancagem. Esse 76% não está considerando nenhuma alavancagem. Se a gente considerar uma alavancagem, isso aqui pode multiplicar várias vezes. Porém, tem que saber exatamente o que está fazendo. Não pode simplesmente alavancar sem fazer conta, tá? Eu gravei um vídeo também, vou deixar um card aqui,
onde eu mostro como fazer um gerenciamento de risco operando contratos futuros. Contratos futuros é uma dinâmica bem diferente do mercado à vista, porque eu alavanco essa rentabilidade, mas eu também alavanco isso daqui, ó, o meu drawdown. Tá? Eu alavanco o meu drawdown. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, com 20 mil reais, dá para se operar em torno de 100 mil reais. Ou seja, esses 100 mil reais que eu estou operando aqui, na prática eu consigo operar essa quantidade, esse valor de contrato, usando apenas 20 mil reais de margem. Porém, eu não posso ser uma alavancagem de 5 vezes, tá? Isso é mais ou menos o que as corretoras permitem hoje, o que a bolsa permite. Mas eu não posso fazer isso com essa estratégia porque a gente pode ver aqui que esse sistema ele sofreu um drawdown de 24 mil reais, tá? De 24 mil reais, que equivaleu na época a 24%, um pouco mais de 24%. Então, se eu tenho 20 mil reais na conta e vou operar 100 mil, pode acontecer de aparecer esse drawdown novamente e zerar minha conta, tá? Porque eu estou multiplicando por 5 minha rentabilidade, mas eu também estou multiplicando por 5 o meu drawdown. A alavancagem ela funciona para os dois lados, tanto para o lucro quanto para o prejuízo, tá? Então tem que fazer um gerenciamento de risco aqui fino, tá? Bem ajustado para saber quanto que eu posso operar, quanto que eu posso arriscar, o quanto que eu posso me alavancar. Tá? Então eu tenho um capital, um dinheiro ali, eu tenho que saber qual o máximo de contratos eu consigo operar de forma segura, sem quebrar minha conta. Então nós temos aqui uma rentabilidade sem alavancagem de 76%, com um drawdown aqui de 24%. Não é tão interessante assim, a gente vai ver que os outros dois sistemas eles vão apresentar uns números melhores. Tá? Taxa de acerto de um pouco mais de 50%, típico de seguidor de tendência, com payoff de 1,67. Sempre ganhando mais do que perde. Payoff sempre maior do que 1 em seguidores de tendência. Bom, vamos olhar um outro sistema agora. Aqui eu tenho um outro sistema, que é o sistema Donchian. Um sistema que quem acompanha o canal conhece muito bem, né? Eu gosto muito desse sistema aqui, já apresentei várias vezes. Bom, como é que ele funciona? Eu tenho um canal Don't, que é esse canal em azul aqui ao redor dos candles. Ele foi configurado para 20 períodos. Então, ele vai marcar a máxima dos 20 últimos candles e a mínima dos 20 últimos candles. E ele é bem simples de operar. Se o candle fechar acima do canal, a gente compra. Compra na abertura do próximo candle. E só sai quando ele fechar abaixo do canal. Fechou abaixo do canal, a gente vende. É assim que ele funciona. Compra quando fecha acima e vende quando ele fecha abaixo, entrando e saindo com, com a configuração de 20 períodos. Os parâmetros do backtest foram os mesmos do último, ou seja, um período de 10 anos, sempre operando na ponta compradora e sempre entrando com 100 mil reais em cada trade. Podemos ter aqui uma noção do desempenho da estratégia ao longo de todos esses anos. Agora vamos dar uma olhada na curva de capital. Nós temos aqui essa curva de capital, a gente vê que é um sistema que teve menos operações, tá? Foram apenas 25 operações ao longo de 10 anos, então foram 2, 3 operações por ano, até porque as operações elas costumam ser bem longas, tá? E a gente vê que o drawdown aqui ele já foi menor do que o último sistema e teve uma boa rentabilidade também. Se a gente vê os detalhes aqui da estratégia, nós temos 25 operações, 16 no lucro, 9 no prejuízo, rentabilidade de 95%. Então ele foi mais rentável que o outro sistema. E o drawdown dele foi de 13%. Em absoluto, o drawdown absoluto foi de 15.884. Então, se a gente usar a alavancagem máxima, que é em torno de 5 vezes, que a bolsa permite, 5 vezes para ficar posicionado de um dia para o outro, né? Se for day trade, aí é outro mundo, outra história. Se a gente usar essa alavancagem máxima, com 20 mil reais a gente consegue operar 100 mil reais de contrato, com 20 mil. Então a gente vê que com 20 mil ele já suporta o sistema, porque o sistema tem um drawdown aqui de 15.884, que é bem menor do que os 20 mil reais. E 5 vezes a gente vai estar multiplicando essa variação aqui por 5. Então a rentabilidade seria 95,69 vezes 5. Ou seja, seria uma rentabilidade de 478%. Então já fica mais interessante. Tá? Isso é só um exemplo, não quer dizer que a gente vai operar com toda essa alavancagem, pode ser menos também. Cada pessoa tem que saber exatamente de quanto que ela pode arriscar, quanto que não pode. Cada pessoa tem
uma disposição ao risco diferente também. Então, tudo isso aí depende de vários outros detalhes. Nós temos aqui uma taxa de acerto de 64% e um payoff de 1,65, bem parecido com o outro sistema também. A taxa de acerto aqui ficou melhor e o payoff foi quase o mesmo do outro sistema. E por fim, esse é o terceiro sistema, que é o famoso Golden Cross, que eu também já gravei vídeo dele aqui no canal, testando em ações, e ele tem um desempenho fantástico em ações. Aqui nós vamos ver o desempenho dele no índice futuro. Bom, como que ele funciona? Ele é bem simples. Ele se baseia no cruzamento de duas médias móveis. A média móvel exponencial de 13 períodos com a média móvel exponencial de 48 períodos. Eu vou aumentar a espessura da linha aqui. 3 com 48. São duas médias exponenciais, não são médias aritméticas, são exponenciais. A média curta cruzou a média longa para cima, é compra. A gente compra na abertura do próximo candle e fica posicionado até cruzar para baixo novamente. Então, assim, é um setup bem simples, né? Médias móveis são os indicadores mais simples que tem aí no mercado. E a gente pode ver que ao longo de 10 anos o resultado foi muito bom, mesmo com grandes períodos de queda. Exceto esse período inicial aqui de 2012, todo o restante do período ele teve um desempenho muito bom, mesmo com o Covid aqui, ó, no meio do caminho, mesmo com algumas quedas, igual aqui também ano passado, ó, o segundo semestre do ano passado, o desempenho geral dele foi muito bom. Agora vamos dar uma olhada no gráfico. Essa daqui é a curva de capital desse sistema. A gente pode ver que o drawdown foi muito pequeno, tá? Todas as quedas foram muito pequenas. É um sistema bem estável para se operar índice futuro. E nos detalhes nós temos aqui 29 operações, é um número bem pequeno de operações ao longo de 10 anos, dá uma média aí de 3 operações por ano, então assim, opera muito pouco, tá? São pouquíssimas operações. Nós temos aqui, que é mais? Pega aqui taxa de acerto, 48%, menos da metade, normal para um seguidor de tendência. Payoff 2,87, é o maior payoff até agora, 2,87. E nós tivemos aqui uma rentabilidade de 71%, com um drawdown de 6,4%. Então, assim, ele permite uma alavancagem maior ainda do que os outros sistemas, porque a queda dele, se a gente olhar em número absoluto, ó, foi 7.231. Então, se eu tiver um valor em torno de 7 mil e pouco na conta, eu preciso ter pelo menos, vamos considerar assim, eu preciso ter no mínimo esse valor aqui na conta, tá? Líquido, por causa dos ajustes diários, por causa dos stops, né? No mínimo isso daqui para operar 100 mil reais. Tá? Mas 7 mil para 100 mil é mais de 10 vezes a alavancagem. Então ele permite uma alavancagem maior que os outros dois sistemas, justamente por causa do drawdown mais baixo. Agora, juntando todos esses sistemas, a gente não precisa necessariamente ter que escolher um deles. É que a gente tem vários caminhos para seguir. O que a gente pode fazer? Só algumas sugestões. A gente pode combinar vários sistemas. Então, eu posso operar, por exemplo, os 3 sistemas. Aí eu tenho um número, já vou ter um número melhor de operações por ano. Não vou precisar esperar meses para aparecer um trade. Tá? Já vou ter mais trades. Outra coisa que eu posso fazer é trabalhar com entradas e saídas fracionadas. Eu já gravei um vídeo mostrando isso, como que isso otimiza o sistema, e para operar um único ativo, isso aí funciona muito bem. Então a gente tem uma curva de capital bem menor e consegue ainda reduzir também o drawdown da nossa estratégia. Então é outra opção que a gente pode fazer. Enfim, a ideia aqui foi mostrar como que seguidores de tendência funcionam com contratos futuros. Sempre lembrando que tem que tomar cuidado com a corretagem, porque a corretagem ela funciona para os dois lados, tanto para o gain quanto para o stop, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado e até mais.